Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o tema da aula será resumo, resenha e fichamento. Todos três são métodos de estudo, né, que acredito eu irá ajudá-los aí no processo de aprendizagem de vocês em todas as disciplinas. O resumo e a resenha são gêneros textuais, né, que têm alguns conceitos relacionados, tem o passo a passo também, tem estrutura. O fichamento é mais organizacional, né? Para você organizar as ideias de um resumo e de uma resenha também. Também um método de estudo bastante eficaz que ajuda vocês aí nas memórias de longo prazo, né? Formar essas memórias de longo prazo e aí ajuda a internalizar os conceitos que vocês precisam aprender durante o curso. Vamos lá então? Começando com o resumo, né? O que é o resumo? Ele é uma escrita abreviada e concisa do conteúdo de determinada obra. Pode ser o resumo de um livro, o resumo de um artigo, até mesmo resumos de filmes, né? A gente pode resumir praticamente qualquer tipo de coisa. Então, o que eu preciso ter nesse meu resumo, né? Eu preciso pegar somente os elementos e partes da obra que forem indispensáveis para mim. Então, eu desconsidero toda a contextualização. Por exemplo, né, para um autor chegar em um determinado conceito, né, que é o conceito que vai interessar para você. Então, para o autor chegar nesse conceito, ele faz toda uma contextualização de como ele chegou naquele conceito. Isso aí não é indispensável para o teu resumo, né? É muito pelo contrário, é totalmente dispensável, porque o que interessa para você no momento de confeccionar um resumo é só aquele conceito propriamente dito. Só que muito cuidado. No resumo, eu não posso expressar minha opinião pessoal ou minha opinião embasada em outros artigos. O resumo, ele precisa ser imparcial e refletir exatamente os fatos apresentados pelo autor na sua obra, tá? Eu vou falar com as minhas próprias palavras, ou melhor, escrever com as minhas próprias palavras, porque senão seria um plágio, né? Mas eu não posso fugir dos fatos que o autor me apresenta na obra, tá? Então eu não posso de forma nenhuma deturpar as ideias do autor, mas eu preciso escrever com minhas próprias palavras. Nós temos tipos de resumos diferentes. Nós temos o resumo simples, nele se considera o número de caracteres que eu vou escrever ou digitar, inclusive espaçamentos e pontuação. Tem geralmente entre 300 e 500 caracteres nesse resumo e o menor número de caracteres possível é 50. Esse tipo de resumo é aquele que vai no início dos trabalhos acadêmicos, né? Se vocês forem escrever um TCC, por exemplo, um dos primeiros elementos é o resumo, em que você vai ter que colocar bem resumido, né, todo o teu estudo ali naquele elemento. Ele também é usado, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação em um congresso, vai submeter tua pesquisa, o teu trabalho em um congresso. Aí o congresso vai pedir a tua pesquisa escrita, né? Você vai apresentar lá no dia, mas ele vai querer a tua pesquisa de forma escrita para publicar nos anais do Congresso, né? É uma publicação isso. E aí, cada congresso terá as suas normas, né, de escrita que eles determinam. Então, esse resumo, eles vão pedir um resumo exatamente simples, né? Eles vão determinar lá quantos caracteres você precisa ter nesse resumo. E, por exemplo, você está escrevendo esse resumo simples e digamos que a instituição pediu que você escrevesse no máximo 500 caracteres.
Você chega nos 500 caracteres e ainda tem coisa para escrever. E agora, o que que eu faço? Eu vou ter que rever todo o meu resumo para se encaixar exatamente nos 500 caracteres, né? Eu vejo se, por exemplo, uma frase não dá para ser resumida em poucas palavras, né? Ou até mesmo em 2 palavras. Então, eu preciso rever toda a minha redação para se encaixar nesse número de caracteres, senão o teu trabalho não é aceito nas instituições e nos congressos em geral. O resumo expandido, ele vai considerar o número de páginas, tá? É aquele tipo de resumo que você faz de livro, por exemplo, né? Algum professor pediu para você resumir alguns capítulos de um determinado livro, e aí ele vai determinar o número de páginas máximo que esse resumo deve ter. Geralmente fica entre 4 e 5 páginas, certo? Ainda nos tipos de resumo, nós vamos ter o resumo informativo, indicativo e crítico. O informativo é aquele que casa com o resumo simples, né, que você vai colocar no teu TCC, né, na tua pesquisa, quando ela for submetida a um congresso, enfim. Então, ele vai conter informações sobre a tua pesquisa, ou seja, os objetivos da tua pesquisa, a metodologia que você usou, os teus resultados e as conclusões. O indicativo vai apontar os principais pontos de determinada obra. Então, o indicativo é aquele resumo que você faz de um livro ou de um artigo, por exemplo. E o crítico, como o próprio nome está dizendo, traz uma análise crítica sobre determinada obra. Ou seja, o resumo crítico, na verdade, é uma resenha, porque no resumo eu não posso expressar a minha opinião, então eu não posso fazer nenhuma análise crítica no meu resumo. Agora, quando o resumo vem acompanhado de uma análise crítica, aí ele vira uma resenha. Aqui eu coloquei para vocês observarem um resumo de livro, né? Esses resumões que sempre tem, a gente vê nas livrarias, né? Para vender, aqui no caso é um tipo de resumo da área do direito, em que apontam vários conceitos, né, de forma bem simplificada. Então, isso daqui é considerado um resumo de livro, né? Você pode utilizar essa estrutura que está mostrando aqui na imagem como um resumo pessoal de estudo, mas se determinado professor pedir para você fazer um resumo de um livro, esse texto terá que ser contínuo, corrido, não pode ser separado em colunas como a gente vê aqui na imagem, tá? Você pode fazer assim para estudo pessoal. Agora as resenhas, né? A resenha, como eu falei lá no final do resumo, é um resumo que vem acompanhado de uma crítica. E aí nós temos também vários tipos de resenha: a resenha crítica, a resenha descritiva e a resenha científica. Na resenha crítica, quem está resenhando determinada obra vai expressar sua opinião sobre esta obra com seu ponto de vista, destacando pontos positivos e negativos. Esse tipo de resenha, quem faz é aquele especialista em determinada área, né? Por exemplo, aqueles críticos de cinema, críticos de arte, que são profundos conhecedores sobre, né, esses dois elementos, eles vão fazer uma resenha crítica. É o ponto de vista deles sobre a obra, porém, eles possuem profundo embasamento para fazer essa crítica. Nós, leigos, por exemplo, na área de artes, não podemos fazer uma resenha crítica, porque não conhecemos de fato todos os elementos que envolvem determinada obra. A resenha descritiva faz um resumo apresentando dados adicionais que não estão na obra propriamente dita.
ou eu posso fazer comparações com obras similares. Então, a resenha descritiva é a resenha acadêmica, né, que vocês irão usar, né, nos seus trabalhos acadêmicos. Mas, muito cuidado, tá? Para eu poder fazer uma resenha, eu preciso ter embasamento, porque essa opinião, essa crítica que eu vou fazer, não é baseado no meu conhecimento de senso comum. Tá? Eu preciso, por exemplo, ler outras obras do mesmo tema para eu me embasar cientificamente para poder fazer a minha resenha, para poder fazer as minhas críticas. Então, essa resenha descritiva sempre vai ser baseado em outras obras com o mesmo tema. Então, se um professor pedir para você fazer uma resenha, será resenha descritiva. Ele irá lhe dar um texto para você resenhar, mas você não vai ler só esse texto. Você vai ter que ler outros textos com o mesmo tema para poder fazer a sua resenha, certo? Embasamento sempre. A resenha científica é aquela resenha baseada no conhecimento científico puro e simples, né? Um pesquisador, por exemplo, escreve um trabalho e ele pode resenhar o próprio trabalho, né? Fazer aquela resenha sobre o seu próprio trabalho ou resenhar a pesquisa científica de outro pesquisador. Tá? Então, a resenha científica vai ser composta pelos aspectos resumitivos e avaliativos por parte do pesquisador, baseado no seu conhecimento científico. Então, todos os tipos de resenhas, elas precisam vir embasadas, né, com a leitura de outras obras com o mesmo tema. Eu não posso simplesmente dar a minha opinião, né, na resenha. Eu preciso de embasamento. A minha opinião é embasada e não de senso comum. A estrutura de uma resenha crítica. Seguindo esse passo a passo, né, do 1 até o 6. A apresentação. Na apresentação, você vai colocar a referência bibliográfica do artigo que você vai resenhar, né? Nas normas da ABNT, em que você vai colocar o autor ou os autores, o nome da obra, capítulos, número de páginas, editora, ano de publicação, tá? Então, referências bibliográficas têm que vir logo no início de uma resenha. No caso do resumo, as referências bibliográficas são colocadas no final, mas na resenha é no início, tá? 2. Panorama geral. Você, no primeiro parágrafo, vai fazer um resumo das principais ideias, das ideias centrais desse artigo, tá? Não vá além de 10 linhas nesse primeiro parágrafo. É um parágrafo curto que te dá noções gerais sobre o texto. A estrutura da obra, no 3. Descreva a estrutura do que se trata cada parte e a ordem dos elementos. Ou seja, você vai fazer um mini sumário ali depois do primeiro parágrafo, né? Colocando o número de capítulos, né? Toda a estrutura, né, desta obra. Em 4, conteúdo da obra. Aqui você vai colocar o resumo, considerando aqueles elementos que aparecem em uma redação normal. Você vai fazer uma introdução sobre o assunto, vai ter o desenvolvimento e depois terá a conclusão, tá? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão tem que estar fazendo parte da estrutura do seu resumo sobre a obra. 5, você vai apresentar o seu posicionamento crítico embasado, né? Então, você aqui, depois do texto do resumo, você vai fazer a análise crítica, que deve ser embasada com dado científico. E a finalização em 6, né, no último parágrafo, você sempre indica o público-alvo da obra e faça as suas recomendações. Por exemplo, você vai dizer, esta obra
ela tem como público-alvo os estudantes do curso de filosofia, do curso de contabilidade, do curso de administração. São as recomendações que você faz sobre essa obra que você resenhou, certo? Essa frase aqui eu gosto muito, do Lakatos e Marconi, né, que eles dizem assim: o resenhista crítico mostra as falhas presentes na obra, informações desencontradas e, quando merecido, dar elogios ponderados, sem rasgação de seda. Apesar da sua análise técnica e equilibrada, o resenhista não possui o direito de deturpar o conteúdo do livro e o pensamento do autor da obra. É por isso que a resenha crítica só pode ser feita por especialistas. Só um especialista vai ter condições de apontar falhas, né, em uma determinada obra, né, e fazer os contrapontos necessários, né, para que essas falhas sejam corrigidas, né, mas tudo isso de forma ética, né, pessoal? A gente não pode deturpar jamais o trabalho de outro autor. Estrutura da resenha descritiva. Então, lá no passo 1, lembrando que a resenha descritiva é a resenha que vocês irão fazer, né, no meio acadêmico enquanto estiverem cursando a universidade. Então, primeiro eu vou descrever a obra, né, colocar o autor, o título, editora, coleção, local, data, número de páginas e volumes. Se a obra for estrangeira, eu tenho que informar a língua original e o tradutor. Em 2, você vai fazer aquele resumão, né, da obra. 3. Exponha o tema, fale do objetivo do conteúdo da obra, mostre o assunto principal. E 4. Conclua, finalize com o ponto de vista e perspectiva adotados pelo autor. Aqui você não vai fazer uma crítica muito elaborada, não, tá? Porque só quem pode fazer críticas extremamente elaboradas são especialistas. Então, ó, essa resenha descritiva, ela tem a finalidade, né, de explanar do que se trata a obra. A carga pessoal ou o julgamento são mínimos que eu faço, então a crítica que eu vou fazer, mas é uma crítica mínima, o foco tem que ser o que o autor escreveu. Algumas dicas gerais para a gente conseguir escrever bons resumos, já que a resenha também é um resumo crítico, né? Leia e releia o texto principal. É a primeira coisa que a gente tem que fazer para construir bons resumos e boas resenhas. Conhecer muito bem o texto que eu vou resumir, né? Então, não vale você ir lendo e resumindo ao mesmo tempo, né? Sem antes conhecer toda a obra e entender. Então, essa leitura e releitura é para você entender do que se trata a obra. Quando você entender, aí sim você está pronto para resumir. Depois que você leu, releu e entendeu o texto principal, você vai começar a sublinhar, você vai ler novamente, né, e começar a sublinhar as palavras-chave, aquelas palavras que representam o que aquele artigo quer passar para o público. Então, essas palavras-chave, elas terão que estar obrigatoriamente no teu resumo, tá? Organize as principais ideias, se fazendo as perguntas: o que está sendo dito nesse texto? Como eu posso explicar o que está sendo dito? Quando você conseguir responder essas duas perguntas, aí o teu resumo vai ser muito bom, viu? Escreva pontos principais, frases curtas, use suas próprias palavras. Em resumos e resenhas, nós não podemos fazer transcrição do texto, né? Porque isso configura plágio. Então, você tem que, por isso que você tem que entender, ler, reler o texto principal, entendê-lo para poder, então, depois fazer o seu resumo.
Terminei meu resumo. Ufa, acabou? Não, não acabou. Você vai revisar o teu texto, ou seja, você vai ler em voz alta. Quando a gente lê em voz alta, é possível detectar incoerências nesse texto, né? Uma frase lá que você escreveu e que não faz muito sentido, né? Não está fazendo muito sentido na hora. Ou então erros ortográficos, de concordância. Isso tudo você vai conseguir detectar ao ler o teu resumo em voz alta. Aí, depois que você lê, fez as correções necessárias, aí sim, esse resumo estará pronto. No final do resumo, coloque a citação da fonte de pesquisa, ou seja, as referências bibliográficas. Elas têm que vir nessa ordem, tá? Primeiro o autor, depois a obra, páginas, capítulo, editora, ano de publicação. Tá? Sempre nessa mesma ordem esses itens. Chegamos então no fichamento. Para que o fichamento serve? Ele serve para organizar as tuas leituras. Ele é um procedimento de estudo muito eficaz. Facilita a execução dos teus trabalhos acadêmicos. Por quê, né? Porque você vai construir fichas a respeito dos textos que você vai precisar para os teus trabalhos somente com aquelas partes que te interessam. E aí tu não precisa andar com aquele monte de livro, aquele monte de papel, né? Você fazendo essas fichas, vai estar tudo organizado. E aí, quando você precisar, é só ir lá na ficha e pegar, né, o texto que você precisa, as citações que você precisa, as referências bibliográficas já vão estar formatadinhas nessas fichas, né? Antigamente a gente fazia essas fichas de forma manual, mas hoje a gente tem que fazer no computador, né? Justamente para facilitar o processo. Imagina que você está escrevendo o teu TCC e você tem no mínimo ali uns 50 artigos para ler. Imagina tu ter que andar com esses 50 artigos. Em vez disso, você faz as fichas, coloca nas fichas, né, só aquilo que você precisa de cada artigo, e aí é só consultar essas fichas sempre que você precisar. O fichamento pode ser utilizado para identificar diferentes obras, para conhecer o conteúdo das obras, para fazer citações, para analisar diferentes materiais, elaborar críticas e auxiliar e embasar a produção de textos. Vamos ver os exemplos e os tipos de fichamentos. Primeiro aqui a estrutura, né? Os fichamentos, eles precisam ter um cabeçalho, que geralmente vem com a referência da obra. Por que eu digo geralmente? Porque eu tenho tipos de fichamento em que você vai colocar no cabeçalho o nome da obra. Vamos já ver isso. Depois do cabeçalho, eu vou colocar o meu texto, que pode ser um resumo, pode ser uma resenha, pode ser uma citação. E, por fim, eu coloco o local onde essa obra está depositada, né? Pode ser uma biblioteca física, pode ser a internet, aí se for internet eu vou ter que colocar o endereço, né? Por quê? Porque caso eu precise revisitar essa obra na íntegra, eu já sei exatamente onde encontrá-la, tá? Então, essa é a estrutura básica de um fichamento. Agora sim, os tipos de fichamento. Eu vou ter o tipo bibliográfico, que é o que a gente encontra nas bibliotecas, né, para você conseguir achar uma determinada obra. Isso deve estar tudo informatizado hoje em dia, mas no meu tempo eram fichas datilografadas que ficavam em gavetas. E aí nós chegávamos na biblioteca, abríamos essas gavetas, procurávamos as fichas, né, que nos interessavam, e nessa ficha eu tenho uma breve descrição, né, um breve resumo do conteúdo da obra no geral. E aí eu definia se eu queria aquela obra ou não. De posse dessa ficha, eu ia com a bibliotecária e ela pegava o livro referente àquela ficha para mim. Hoje em dia, obviamente, deve estar tudo informatizado. O fichamento temático é o que a gente faz no meio acadêmico,
né, em que eu vou fazer um resumo das principais ideias contidas na obra que eu estou fichando, né, com as minhas próprias palavras, né, e a interpretação do que foi dito pelo autor, mas sem deturpar as ideias centrais do autor, né? Então, no fichamento temático, eu vou colocar conceitos, eu vou colocar fatos, ideias e as informações principais a respeito da obra que eu estou fichando. Então, é um resumo que eu coloco dentro de uma ficha. O fichamento do tipo transcrição textual é a reprodução fiel das frases que se pretende usar na redação de um trabalho. Então, esse aqui é geralmente aquele que a gente usa para fazer o TCC, para fazer um trabalho de conclusão de curso, em que eu vou ter vários artigos ali para ler, que eu vou utilizar na minha introdução, que eu vou utilizar na minha discussão, né, da minha pesquisa. E aí, como são muitos trabalhos que eu vou utilizar, de cada artigo que eu preciso, eu vou transcrever só as partes que me interessam, porque às vezes de um artigo inteiro você vai usar uma frase, né? Então não faz sentido você ficar com esse artigo inteiro nas mãos sempre. Então você coloca isso em uma ficha na forma de transcrição textual, mas aí você precisa colocar entre aspas, porque você vai fazer uma cópia do que está exatamente escrito nesse texto. E o analítico é o opinativo, ou seja, é uma resenha que você vai fazer, uma resenha crítica, né, que você vai fazer e colocar dentro de uma ficha. Então, esses são os tipos de fichamento. Aqui nós temos os exemplos. Fichamento bibliográfico, que é o que eu falei para vocês que a gente encontra nas bibliotecas. Então, ó, aqui nós temos a referência bibliográfica no início e uma breve descrição do conteúdo desse livro. É bem breve mesmo. São as ideias centrais que a obra, o artigo, né, o livro está abordando. E aí, fazendo uma leitura rápida aqui, eu defino se eu preciso desta obra ou não. O fichamento temático, né, que é o que a gente usa no meio acadêmico, tem essa estrutura aqui. Eu coloco lá no início o título da obra, né, no caso aqui um livro, né, um livro de metodologia científica. O subtítulo, que é um capítulo, né, que eu vou fichar desse livro. Aqui é o número da ficha, porque esse capítulo pode ter mais de uma ficha. Eu posso fazer mais de um fichamento, né, de determinado capítulo, ou cada capítulo eu faço uma ficha, por exemplo. Depois desse cabeçalho, eu tenho as referências bibliográficas. Então, no fichamento, as referências vêm no início também, tá, pessoal? Depois das referências, eu vou ter o meu texto, que pode ser um resumo, né, que pode ser uma resenha. E no final, eu preciso colocar o local onde esta obra está depositada. Né? No caso aqui, uma biblioteca física, mas pode ser uma biblioteca virtual, né? E aí eu tenho que colocar o endereço na internet, pode ser a minha biblioteca pessoal. Então, aqui é o local para você ter fácil acesso se você precisar visitar essa obra na íntegra. Fichamento de citações, que é o de transcrição textual, que é o que geralmente a gente usa para produzir nossos artigos, nosso TCC e para estudar também. Então, aqui no cabeçalho, o nome da obra, né? E aí eu coloco entre parênteses o número de páginas, né? As páginas que foram transcritas. Aqui eu coloco a referência bibliográfica da obra e o texto são as transcrições, as partes da obra que eu julguei importantes para mim. E aí está entre aspas, porque é uma cópia fiel do que está escrito na obra principal. E no final, eu preciso identificar qual é a página que essa citação está na obra, ok? E por fim, o fichamento analítico, que é o fichamento da resenha. Aqui nesse exemplo,
essa pessoa que fez esse fichamento, ela fez uma análise crítica comparativa entre esses 2 artigos aqui. Então, por isso que no cabeçalho eu tenho o nome de 2 obras. E aí eu vou ter que fazer a referência das 2 obras e aqui eu coloco a resenha. No final, eu preciso fazer as minhas indicações, né? Essa obra está indicada para quem? Então, no caso aqui, para os estudantes de filosofia, né? Então, eu preciso fazer essas considerações finais. Certo, pessoal? Então, nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido tudinho. Esse é o passo a passo. Então, agora é só treinar, porque não existe fórmula mágica, né? Você só vai conseguir escrever bons resumos, boas resenhas, fazer bons fichamentos se você treinar, né? Então, peguem seus livros, peguem seus artigos e já comecem a fazer os seus resumos, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.